Olá, nesse vídeo então eu vou mostrar como que eu cuido do meu kefir de água. Não estou falando que é a forma certa, mas é a forma que dá resultado para mim. Então aí no vídeo eu acabei de coar os grãos do kefir. A quantidade era 1 colher e 250 ml de água com 1 colher de açúcar, mascavo somente. E estou mostrando ali no vídeo que formou uns fiozinhos escuros, como se fosse uma teinha de aranha escura, que junta ali as bactérias e as impurezas do açúcar mascavo que eu estou utilizando. Então eu vou lavar o frasco e agora eu vou preparar novamente a fermentação. Como esse açúcar tem impurezas, então eu sempre vou escaldar ele ou ferver com um pouquinho de água, 1 colher de açúcar, e já coloquei aí no pote. E depois eu venho com o restante da água, dos 250 ml, e completo ali, essa tá a temperatura ambiente, e o que estava ali no pote tinha sido fervido e eu deixei esfriar um pouco. Então eu sempre confiro ali a temperatura, dou uma misturada para homogeneizar, e agora eu vou adicionar os grãos de kefir. Eu vou adicionar e tentar não levar muito essa sujeira que ficou na peneira plástica para a fermentação. Essa quantidade de grãos deve dar aproximadamente 1 colher cheia. Ali, como eu estou pegando aos poucos, para não danificar muito os grãos de kefir, parece que tem mais, mas se eu pegasse todo de uma vez, eu acredito que seria 1 colher. E daí eu vou deixar fermentando. O tempo adequado para fermentação é 24 horas aqui na minha região e é o meu costume. Mas eu acabei esquecendo e fico 48 horas fermentando. Então 48 horas depois, já está nessa parte do vídeo, formou uma sujeirinha na superfície ali boiando, como se fosse um fio, é uma natinha suja, eu vou até tentar mostrar. Tem alguns grãos boiando, então eu pego o garfo e tento puxar para ver se é um biofilme, mas é como se fosse um fio. E essa coloração escura é devido às impurezas do açúcar mascavo. Essas impurezas normalmente são bagacilhos, pedaços da própria casca da cana que acaba indo junto com o açúcar. Então eu vou coar. E como os grãos se multiplicaram, eu vou acertar essa proporção da fermentação. Então dá para ver o líquido. Na hora que eu despejei, fez um barulhinho de gás. Então, como ficou muito tempo fermentando ali, acaba às vezes desprendendo um pouco de gás. Aí, como estão os meus grãos de kefir, o tamanho dos grãos está normal. Eles estão um pouco mais amarelados, nesse tom mais amarelado, não muito cristalino, por causa do açúcar mascavo. Então dá para ver ali que ele está num tom levemente amarelado, palha. Eu até pego esse grãozinho e mostro que ele é um aglomerado, são grãos menores grudados. Às vezes no manipular, no mexer com a colher, eles acabam se soltando e formam grãos menores. O pote ficou sujo, dá para ver ali que tem essas impurezas, então eu vou lavar o pote com água e sabão. Ó, o gás que eu falei que estava dissolvido no líquido, na hora que eu espejei, ele acaba formando as bolinhas na parede aí de vidro desse becker. Então eu vou lavar o pote com água e sabão. Depois de lavado, eu já até coloquei o açúcar escaldado. Dessa vez eu vou utilizar 500 ml de fermentação. Então o que eu utilizei? 1 colher de demerara e 1 colher desse mascavo que tem essas impurezas. Eu fervi com um pouquinho de água, essas 2 colheres de açúcar, e passei para o pote. E para 2 colheres de açúcar eu utilizo 500 ml de água. Essa é a proporção que eu utilizo que dá certo para mim. Não estou falando que é regra. É o que tem funcionado para mim. Então eu vou completar ali, vou misturar para homogeneizar, e para essa quantidade eu utilizo 2 colheres de grãos de kefir. Não são colheres extremamente cheias, mas também não é uma colher vazia. É uma quantidade normal e assim, meio no olho mesmo, que eu utilizo. E deixo fermentando por 24 horas. Temperatura faz muita diferença. Agora aqui em Minas, a temperatura baixou um pouco de ontem para hoje. Então eu poderia talvez utilizar um pouco a mais, mas eu opto por sempre utilizar essa quantidade de grãos de kefir. A minha cultura acaba se desenvolvendo bem. E nesse processo, eu até ali separei 2 grãozinhos que tinham um pontinhozinho, uma impurezazinha. Então, nesse processo de preparar a fermentação, eu já vou eliminando possíveis sujeiras,
ou selecionando os grãos que vão para a próxima fermentação. Então isso eu estou fazendo a manutenção da minha cultura. Então eu peguei ali, adicionei 2 colheres de grãos e esse restante eu posso doar. Ali sobrou basicamente 1 colher de sopa. Eu posso doar ou descartar. Às vezes eu jogo nas plantas, na terra, mas normalmente eu tenho descartado esses grãos. Eu poderia congelá-los, enfim. Como eu não encontrei pessoas para vir retirar esses grãos, eu acabo descartando e ali a minha fermentação com 2 colheres de grãos de kefir. E agora eu vou deixar por 24 horas e no outro dia, 24 horas, eu vou lá e faço uma troca novamente e aí o líquido eu posso tomar. Esses 250 ml que eu separei ali, que estava com gás, eu também vou tomar.